Olá, sétimo ano, vamos dar início ao estudo do nosso capítulo 4 da disciplina de História, e o nosso tema será as grandes navegações. Bom, estamos falando aí, né, vamos iniciar falando do século XV, né, antes de 1469, né, no século XV, portanto, os europeus praticamente não conheciam nada sobre Ásia e África. Esses continentes, para eles, eram inexplorados. Então, eles ouviam, né, relatos sobre conquistas de Alexandre o Grande, já desde a antiguidade, de que durante a Primeira Cruzada, que os cristãos ocuparam Jerusalém, né, que vocês devem estar ouvindo aí na mídia, na televisão, do conflito Jerusalém-Israel, né, com a Palestina, e por isso conhecer a cultura árabe. Informações sobre a África eram pouquíssimas. Então, esses europeus, eles acreditavam que no continente africano haviam outros reinos que se localizavam próximos ao deserto Saara, né? E os turcos, eles bloqueavam o caminho por mar para a Ásia. Então, sendo possível, né, apenas chegar a uma parte do continente africano para se capturar escravos e vender pela Europa, porque esse já era um comércio muito lucrativo para os europeus. Então, ao longo de toda a Idade Média, né, esses viajantes, né, eles atravessaram a Europa e chegaram à Ásia, caminhando ou montados mesmo em cavalos, né? E a partir de 1206, no século XIII, eles desenvolvem rotas comerciais que chegavam até o Médio Oriente e a China. Então, muitos europeus, italianos, que eram financiados pelos comerciantes bem-sucedidos, né, de Gênova e Veneza, que já eram cidades mais adiantadas para aquele tempo, começam a usar essas rotas para formar um comércio com os asiáticos. Então, a gente tem alguns viajantes, né, que se destacam, como Giovanni de Pia, né, de Carpini, né, que viajou para a Mongólia no século XIII, na década de 40, né, 1241 a 1247. As viagens eram muito longas, de fato, porque o transporte era muito precário. Vocês já devem ter escutado falar em Marco Polo, que tem um livro, As Viagens, né, em que ele relata as viagens pela Ásia, e ele diz que conhece governantes da China. Então, enfim. Então, o livro de Marco Polo contém muitas informações sobre a cultura asiática e, posteriormente, acabou sendo muito lido em toda a Europa. Já no século XIV, a gente tem o fenômeno da peste negra, que foi uma epidemia, né, tal qual nós estamos vivenciando hoje, o coronavírus, e causou muitas mortes. E o Império Otomano, ele também vai se fortalecer, depois toma Constantinopla e vão continuar dificultando essas viagens e o comércio com a Ásia. Então, a gente vai perceber também que as expedições para a China vão começar a surgir expedições marítimas. Então, o Império Chinês, ele patrocinou expedições preparando frota de navios, né, para poderem consolidar essas viagens e esse comércio. Então, os chineses presenteavam os governantes locais com ouro, com prata, com porcelana, com seda, porque já era desenvolvida, né? E, por sua vez, eles recebiam animais que eram muito raros por lá, como avestruzes, camelos, marfim, né? Que já tinha valor de mercado também. Bom,
Essas novas rotas, né, a partir de 1453, né, os turcos que conquistaram a cidade de Constantinopla, eles começam a cobrar impostos muito altos sobre o comércio de especiarias, que tinha um valor muito grande, né, porque o que eram as especiarias? Para se definir assim, bem brevemente, as especiarias eram substâncias ativas que tinham um valor muito grande, eram utilizadas como remédios, como perfumes, como temperos, e o maior valor dessas especiarias era para a conservação de alimentos, visto que naquela época não tinha geladeira. Então, para conservar a carne, era muito importante, né? Então, foi preciso descobrir uma outra rota para se chegar ao Oriente. Então, na primeira metade, né, do século XV, Portugal era o único país europeu que tinha assim, condições geográficas, porque o seu território era voltado para o Oceano Atlântico e também tinha condições financeiras. Era muito bem desenvolvido Portugal no século XV. Então, ele tinha capital para investir em expansão marítima. Então, eles vão aprimorar as suas técnicas de navegação e vão descobrir, ou seja, vão desenvolver as caravelas e vão atingir o norte da África em 1415, estabelecendo novas rotas de comércio. Do período do século XV e do século XVII, né, que se procurava essas novas rotas, ele fica conhecido como as grandes navegações, né? Portugal, depois Espanha, depois outros países europeus também se envolvem a explorar novas rotas para atingir novos pontos de comércio, né? Então, esse período, né, marca a passagem do feudalismo, da Idade Média, para a Idade Moderna. Então, a gente vai ver que as navegações, elas facilitaram o contato entre os povos de diferentes continentes e eles começam a fazer trocas de produtos, né? E aumenta, né? Vai se acelerar muito a presença de escravos, né? Junto com esse intercâmbio cultural, podemos dizer assim, surgem também novas doenças transmissíveis, além do conhecimento da cultura, né? Ao mesmo tempo, né, o Renascimento e o humanismo, eles vão contribuir para o início da modernidade. E isso é muito positivo para a sociedade mundial como um todo. Eu vou propor para vocês, como atividade de casa, exercício diverso número 7, do número 1 ao 12. E, como atividade devolutiva número 1, eu vou propor que vocês pesquisem sobre a biografia de Bartolomeu Dias. Ok? Um ótimo estudo para vocês.